Oi pessoal, tudo bem? Há quanto tempo nós nos vemos, né? Hoje nós vamos estudar sobre concordância e regência verbais, o nosso conteúdo do capítulo 13, tá bom? Mas afinal, o que é regência? Lembra lá no capítulo 12 que a gente estudou que a regência é a relação entre o termo regente e o termo regido? Aquela relação que um termo a necessidade que um termo tem de ser complementado? E aí o termo regente é quem precisa do complemento, o termo regido é quem vai fazer essa função de completar, né? A gente viu no capítulo 12 a regência nominal, que é quando o nome tem a necessidade de um complemento. Nesse capítulo nós vamos ver a regência verbal. Se a nominal é quando o nome necessita de um complemento, a verbal nada mais é do que o verbo que não possui sentido completo e vai necessitar de ser complementado. Essa relação entre o verbo e o complemento nós chamamos de regência verbal. Então, há verbos na língua portuguesa que exigem a presença de outros termos na oração. Aqui pertencem. Quando o verbo exige a presença de outro termo na oração, ele se chama regente. E a palavra que completa sua significação chama-se regido. O termo regente será o verbo transitivo, porque a gente viu que os verbos intransitivos têm sentido completo, logo eles não possuem regência. E o termo regido será o complemento verbal, objeto direto ou objeto indireto. Aqui eu tenho um exemplo. O homem ilustrava o seu carro. Eu tenho lustrava, que é o meu verbo. Quem lustra, lustra algo. Lustrava o quê? O seu carro. Então, o verbo lustrar, ele necessita de um complemento. Por isso que ele vai ser o termo regente. É quem manda, é quem rege. Eu preciso. O termo regido é o que completa o sentido do verbo, que nesse caso é o seu carro novo. Continuando. A essa maneira, como o verbo, termo regente, se relaciona com seus complementos, termos regidos, damos o nome de regência verbal, como eu já tinha dito a vocês. Há verbos que admitem mais de uma regência sem que o sentido seja alterado. Existem verbos que podem ser regidos por várias preposições e o sentido permanece o mesmo. Mas alguns verbos, quando a gente muda a preposição, a gente muda o sentido do verbo e nós vamos ver alguns exemplos, na verdade os mais comuns na língua portuguesa. Como no caso do verbo assistir. O verbo assistir no sentido de dar assistência, de auxiliar alguém, ele vem sem preposição, tá? O médico assistiu o doente, o médico deu assistência, o médico auxiliou, o médico ajudou o doente. O verbo assistir, quando ele tiver sentido de dar assistência, ele não tem preposição, tá? O seu complemento, na verdade, não vem acompanhado de preposição. Já quando ele estiver no sentido de ver, de observar, verbo assistir no sentido de ver, aí ele vai necessitar de preposição e essa preposição é a preposição a. Assistir a um bom filme. Quem assiste, assiste a algo. Percebam que junto do verbo, quem assiste, assiste a algo. Ele vai vir acompanhado pela preposição a. Então, ele é regido pela preposição a. Já o verbo assistir no sentido de morar, residir em algum lugar, tipo, aquele homem assiste em São Paulo, ele mora em São Paulo. Ele vai ser regido pela preposição em. Então, a gente tem o verbo assistir com 3 regências. Primeiro, no sentido de dar assistência, ele não tem preposição. No sentido de ver, ele vai ser regido pela preposição a. E no sentido de residir, passei sem querer. Ele vai ser regido pela preposição em. Aí aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês verem a classificação. Ele é transitivo indireto quando ele estiver no sentido de ver, regido pela preposição a. Ele é transitivo direto quando ele estiver no sentido de assistir. Em alguns casos, a gente pode encontrar ele nesse mesmo sentido, regido pela preposição a, mas é muito raro. Normalmente, o verbo assistir, no sentido de dar assistência, ele é transitivo direto. E quando ele estiver no sentido de residir, morar, ele é considerado um intransitivo, mas é aquele verbo intransitivo que necessita de um adjunto adverbial que vai ser acompanhado pela preposição em. Beleza? O outro verbo, que vocês também, esses verbos tem no livrinho de vocês, tudo isso vocês podem ir acompanhando no capítulo 13, tá?
O verbo aspirar. O verbo aspirar no sentido de cheirar, ele vem sem preposição, é transitivo direto. A menina aspirou o perfume das flores. A menina aspirou o quê? O perfume das flores. Ela cheirou o perfume das flores. Agora, quando ele estiver no sentido de desejar, de almejar, o homem aspira a um cargo melhor. Ele vai vir acompanhado de preposição e essa preposição é a preposição a, tá? Logo, ele é transitivo indireto. Vejam aqui. Ele vai ser transitivo direto quando estiver no sentido de solver, respirar, cheirar. E ele vai ser transitivo indireto quando ele estiver no sentido de pretender, desejar, objetivar, almejar alguma coisa. Tá bom? Ok. Então, antes de a gente começar a concordância, eu quero que vocês coloquem na cabecinha de vocês que a regência é a relação entre o verbo e o seu complemento. E alguns verbos, dependendo do contexto, possuem regências diferentes e significados diferentes. Beleza? Agora vamos ver um pouquinho da concordância verbal. Como eu disse no capítulo passado, a gente viu regência e concordância nominais. Nesse capítulo a gente está vendo regência e concordância verbais. Como vocês viram no capítulo passado, a concordância, é a relação, a nominal é a relação de número e gênero do substantivo com os termos que se relacionam a eles. Já a concordância verbal é quando o verbo se flexiona para concordar com o seu sujeito. Na verdade, com o núcleo do sujeito, tá? O homem não é um dos mamíferos mais dorminhocos. O que aconteceu aqui? Quem é o meu sujeito? O homem. O núcleo desse sujeito é homem. Esse núcleo está na terceira pessoa do singular. Obrigatoriamente, o verbo dessa oração tem que estar na terceira pessoa do singular para concordar com o núcleo desse sujeito. A regra geral da concordância é: o verbo concordará com o sujeito em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira, mesmo que este venha deslocado, independente de onde o sujeito esteja. Obrigatoriamente, o verbo tem que concordar com ele, tá? Olha o exemplo aqui. Nós nunca discordamos de você. Sujeito na primeira pessoa do plural, nós. Obrigatoriamente o verbo tem que vir na primeira pessoa do plural. Aqui eu coloquei uma observaçãozinha falando do sujeito, sim, dos tipos de sujeito, na verdade, né? O do sujeito simples, porque a gente vai entender o composto daqui a pouco. Sujeito simples é aquele que possui um núcleo. Isto é, uma única palavra principal, como no caso dessa aqui, ó. O homem. O meu sujeito é o homem. Qual é o núcleo desse sujeito? Homem. Então, esse sujeito é simples por apresentar apenas um núcleo. O núcleo do sujeito nunca é determinado por preposição. O núcleo do sujeito sempre vai vir acompanhado por artigo ou adjetivo, pelos determinantes, os adjuntos adnominais. Agora, nós vamos entender um pouquinho como funciona a concordância do verbo com o sujeito composto, tá? Quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, este obrigatoriamente ficará no plural. O ônibus e o caminhão deslizaram na pista. O ônibus e o caminhão é o meu sujeito composto porque tem dois núcleos, ônibus e caminhão. E ele veio antes do verbo, então o verbo fica no plural. Agora, o verbo pode ficar no singular, principalmente em dois casos: quando os núcleos são sinônimos e quando formam uma enumeração gradativa. Quando os núcleos do sujeito forem sinônimos, o verbo tanto pode ficar no singular como ir para o plural. Ou quando o núcleo do sujeito indicar uma enumeração, como aqui, ó. A paz e a tranquilidade. Paz e tranquilidade não são sinônimos, então ela permite, apesar do sujeito ser composto e vir antes do verbo, nesse caso a gente pode tanto deixar o verbo no singular ou colocar no plural, porque no sujeito eu tenho palavras sinônimas. Nesse segundo caso é a questão da enumeração. A angústia, a inquietação, o desespero, o dominou ou o dominaram, tá? Eu tanto posso deixar no singular, como posso colocar no plural, já que no sujeito é composto, vem antes, mas trata-se de uma enumeração. A regra geral me diz que quando o sujeito composto vier antes do verbo, o verbo tem que ficar no plural. Porém, se for palavras sinônimas, ele pode apresentar as duas formas,
ou se indicar uma enumeração, também pode apresentar as duas formas. Beleza? Aqui é o sujeito composto, é aquele que apresenta 2 ou mais núcleos, isso vocês já sabem. Quando os núcleos do sujeito vierem ligados pela conjunção ou, o verbo ficará no singular se houver a ideia de exclusão. Mas se houver a ideia de inclusão, ele vai para o plural. E aí eu tenho que observar o contexto e interpretar para saber se esse verbo tem que ficar no singular ou no plural. Pedro ou Antônio será o presidente do clube. Um ou outro vai exercer a função. Então eu estou excluindo um dos dois. Certo? Então, se a ideia de exclusão fica no singular, mas quando eu falo laranja ou mamão fazem bem à saúde, eu não estou excluindo ou a laranja ou o mamão. Eu estou dizendo que tanto laranja quanto mamão fazem bem à saúde. Então, eu estou incluindo. Se eu estou incluindo, o verbo vai para o plural. Agora, vamos entender um pouquinho a concordância com relação ao verbo ser, tá? Quando o verbo ser indicar horas, distância e datas, ele concordará com o predicativo. Nesse caso, ele é impessoal, ou seja, não apresenta sujeito. Exemplo, é 1 hora, são 3 horas. O que aconteceu aqui? O verbo é impessoal, não apresenta sujeito e ele tem que concordar com o predicativo. Se o predicativo estiver no singular, ele fica no singular. Se o predicativo estiver no plural, ele vai para o plural, tá? Porque quando ele indica horas, ele é impessoal, não apresenta sujeito, então ele concorda com o predicativo. A mesma coisa com relação à distância. Não vai apresentar sujeito e ele vai concordar com o predicativo em número. Nas indicações referentes a dia do mês, o verbo admite 2 construções. Hoje é dia 10 de julho e hoje são 10 de julho. Percebam, quando aparecer a palavra dia, o verbo fica no singular. Se só aparecer o número, o verbo vai para o plural. Tá? A não ser que seja o número 1, hoje é primeiro. Aí fica no singular. Mas, depois do 2, se aparecer o dia, eu digo, hoje é dia 10 de julho, porque o verbo vai concordar com o dia. Mas se não aparecer, hoje são 10 de julho, o verbo concorda com a data. Gente, por hoje é só. Eu peço para que vocês façam os exercícios de fixação, para que a gente corrija na segunda-feira na nossa aula ao vivo, tá? Tchau!